Boa noite a todos vocês. Eu estou aqui para falar para vocês um depoimento meu de como foi meu despertar, como foi a criação desse grupo maravilhoso. Já tem 2 anos já, né? Nós estamos aqui por 2 anos já fazendo oração para as pessoas, ajudando as pessoas através da oração. Nós temos também o nosso trabalho social. Então eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo e como foi o meu despertar. Tudo começou, vou começar por aí. Tudo começou em um dia que eu estava na minha igreja e era o dia, basicamente o último dia do ano. E foi, caiu um domingo, né? E coincidiu de ser dia 31 de dezembro, último dia do ano. E o pastor faz a pergunta: o que você vai fazer para esse ano novo que você quer fazer diferente que você não fez nos outros anos e que você quer aí fazer melhor até mesmo, né? O que você quer melhorar, o que você quer fazer. E eu falei, eu preciso me voltar mais pro lado espiritual. Isso eu sabia disso, que eu tava bem longe, distante, assim. Eu ia na igreja e tudo mais, mas eu não tava lendo a minha Bíblia, não tava, né, seguindo, assim, bem à risca os caminhos de Jesus. Então eu falei, eu precisava de uma mudança. Eu precisava de uma mudança e eu conversei com Deus naquele momento. Eu conversei com ele, falei pra ele, e a minha oração, acredito que foi tão sincera que tudo depois foi se transformando, tudo foi acontecendo, sabe? Não foi por acaso, não. Porque foi a partir daquela oração que eu fiz com ele, em silêncio, e eu conversando com ele, eu falei pra ele que eu queria mudar, que eu queria ficar mais perto dele, que eu iria começar a ler mais minha Bíblia, eu ia devotar um momento do meu dia pra entrar em conexão, em oração, o que for que fosse necessário, mas que eu ia deixar esse tempo reservado. E que eu queria muito ajudar as pessoas, mas eu não sabia como. Eu não sabia como ajudá-las. Eu tinha o coração de querer ajudar, mas eu não sabia como ajudar. E eu falei pra ele, a única coisa que eu sei fazer, que eu sei fazer bem, é ensinar, porque eu era professora de inglês no Brasil. Depois vim para os Estados Unidos também e continuei dando aula aqui. E uma coisa que me apaixona muito é ver os meus alunos crescendo e aprendendo e sabendo que eu contribuí para aquele crescimento. Então me deixava sempre muito completa. Então eu falei pra ele, eu não sei muito, mas a única coisa que eu sei é ensinar, é dar aula, né? Então eu falei, a única coisa que eu tenho pra oferecer é isso, a Deus. É isso, Deus. Eu não tenho mais nada. Eu acredito que eu não tenho nada de habilidade, né? E aí, isso foi em 2018, né? No final do 2018 para começar o 2019. E aí, 2019, meu voto tava ali feito já, né? Eu falei, vou começar, então, a ler minha Bíblia todos os dias de manhã. Eu comecei. E eu peguei o devocional, que eu leio pra vocês, o devocional toda quinta-feira, né? Eu peguei esse devocional nesse. Ele tá aqui, deixa eu pegar ele rapidinho aqui. Esse é o meu devocional. Ops, tá de cabeça pra baixo. Esse é meu devocional e eu. São 365 dias no amor. Eu ganhei esse devocional, não tinha aberto ele, eu falei, vou começar. 1º de janeiro de 2019, 1º de janeiro, eu vou lá no meu 1º de janeiro, né? E vou ler a página que tava ali. Deixa eu ver até o que é que falou na época que eu não lembro mais. É, uma vida maravilhosa. E aí, tudo bem, comecei a ler meu devocional. Tinha sempre a escritura da Bíblia aqui nessa parte, então eu pegava, escrevia. Eu gosto de estudar dessa maneira, a maneira que eu estudo é escrevendo. Então eu tenho vários cadernos aqui em casa que eu tô sempre estudando, escrevendo com eles. E aí eu basicamente pegava a escritura, né, que ia citar lá. Essa do 1º de janeiro foi em 1 João 2, 3 a 6. Então, eu escrevia a escritura em inglês, depois escrevia em português, depois lia o texto e te fazia uma conclusão, uma reflexão sobre o texto. Então, foi aí onde eu comecei a todos os dias, às 8 horas da manhã, em ponto, eu sentava na mesa, na cadeira da mesa, sentava e eu começava esse momento aí de estudo e também de oração e de reflexão. E fiquei aí em 2019 o tempo inteiro
devotada a esse livro, onde eu aprendi muito a caminhada de Jesus. E eu gosto de passar isso pra vocês na quinta-feira, porque me abriu os olhos. E durante esse tempo todo, eu fui sendo lapidada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ia me mostrando algumas coisas que eu precisava mudar. Às vezes eu fazia alguma coisa errada, e ele ia lá e me dava um puxão de orelha. Ele falava, não, isso não é paciência. Isso não é tolerância. Não, você tem que perdoar tal pessoa. E ele foi colocando todas as pessoas que eu tinha que perdoar também. Então foi assim, interessante. Foi um 2019, assim, cheio de transformação, cheio de movimentos diferentes que até então eu não fazia. Eu fui percebendo, então, né, essa caminhada de Jesus em 2019, de ser mais empática, ser mais amorosa, ser mais generosa com as pessoas, ser mais tolerante, paciente. E fui aos poucos adicionando isso na minha vida, percebendo, e às vezes é engraçado, porque às vezes eu tinha lido já a mensagem do dia, ou, né, e talvez tava, né, fazendo as coisas durante o dia, e o Espírito Santo me mostrava de novo aquela mensagem que eu tinha acabado de aprender, e falar, olha aqui, você tá esquecendo de fazer tal coisa que a gente aprendeu, né? Então foi muito interessante. 2019 pra mim foi meu despertar. Foi meu despertar espiritual, onde eu aprendi muito, e eu fui colocando esses princípios de Jesus na minha vida. Eu fui percebendo que eu precisava entrar nessa caminhada, né? E é claro, eu não sei se naquela época eu já tinha feito. Não fiz não. Eu também ia na quarta. Eu comecei também a ir nos sábados para o grupo de oração que eu tinha na igreja. Comecei a ir com mais frequência. Todos os sábados eu estava lá, aprendendo a rezar para as pessoas, aprendendo eu escutava, às vezes, alguma coisa que o Espírito Santo me falava que precisava de ministrar para alguém. Então eu ia, conversava com a pessoa, às vezes ele me mostrava se a pessoa estava com alguma doença ou com algum problema, alguma dor. Eu ia até a pessoa e perguntava, você tá com tal dor? A pessoa falava, sim, como é que você sabe? Eu falei, que Deus me mostrou, que o Espírito Santo tem me mostrado. Então, foi assim, um 2019 maravilhoso, onde eu aprendi muito, cresci muito espiritualmente. E em 2020 começa a pandemia lá para março, onde todo mundo ficou preso, né? Mas começo de março, não começo de março não, começo de 2020, janeiro, eu tenho uma visão. E aí nessa visão eu tava no chuveiro, e aí essa visão é que eu iria dar aula em uma igreja. E ele me mostrou uma igreja, ele me mostrou dando aula, e eu falei, meu Deus. Tipo, eu não tô pronta. Não tô pronta, nem vem. Eu falava com ele, eu brigando com Deus, né? Olha pra você ver, olha eu aqui, né? Tem noção? E eu falando, não, tô pronta, não tô pronta, não tô pronta. Eu estudei, eu sei várias escrituras, sei o que se passa na Bíblia, tudo bem, eu entendi. E eu também, naquele ano de 2019, comecei a ler a Bíblia desde o começo, Gênesis e tudo mais. Então, assim, tá, entendo a Bíblia, mas não sou uma expert, né, nela. E daí eu peguei e falei, não tô pronta, mas falei pro meu pastor, falei, olha, tive essa visão de que eu ia começar a dar aula na igreja, mas não sei por onde começar, não sei o que fazer. Ele falou assim, calma que tudo vai se ajeitar. Calma que tudo vai se ajeitar e você vai saber exatamente o que fazer. Falei, tá bom, vamos lá, né? Aí, 2020, março de 2020, a pandemia chega para todos nós. E aí acontece o lockdown. Todo mundo está preso nas suas casas, não pode sair, tem que ficar escondidinho desse vírus, para o vírus não pegar a gente. E eu senti um chamado muito forte de começar a ajudar as pessoas que estavam com medo. E principalmente na minha família, que algumas pessoas estavam mostrando muito medo por conta de estarem em casa, porque estava presa dentro de casa e não, né? E eu falei, não, gente, não podemos ficar com medo. O medo vai anular nossa fé, né? A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que tem um Deus que nos protege, que nos ajuda, né? Vamos ficar elevado, vamos fazer uma oração. E aí me impulsionou de uma maneira tão grande que eu tive que fazer um vídeo para fazer oração com a minha família. Aí eu fiz um vídeo de oração e mandei pra minha família, era mais ou menos às 8 horas da noite, alguma coisa assim, mandei pra minha família e falei, olha, gente, isso tava no meu coração, fiz esse vídeo de oração e vamos rezar junto? E aí, vamos tirar esse medo? E aí,
comecei a gravar esse vídeo. Depois, no outro dia, eu acordava e já vinha pra mim o que eu tinha que falar pro vídeo, no próximo vídeo daquela noite. E eu falei, tá bom, o Espírito Santo tá me guiando, né? Tipo assim, tá beleza, porque aí tá tudo certo, eu não tenho tanto esforço do meu lado, vamos dizer assim, né? E aí eu gravava o vídeo, eu escrevia o que eu tinha que falar, porque eu já vinha tudo, já tava tudo aqui já. Eu escrevia o que eu tinha que falar. E aí eu pegava e gravava o vídeo e mandava pra minha família. E assim foi por uma semana. Quando chegou na sexta-feira, por aí, eu peguei e não tive nada de intuição, não veio nada pra mim. Aí eu falei, tá bom. Eu pensei assim, Deus, eu tô sendo um instrumento nesse momento de ajuda pras pessoas. Eu preciso da sua força. Vamos trabalhar junto, Espírito Santo. Não tem como eu fazer sozinha, né? Porque até então eu não sei tudo, né? Então, vamos lá, me ajuda aí com sabedoria, me ajuda com luz. E naquele dia eu não tive nenhuma intuição, nada. Eu tava seca. Daí eu peguei e falei, pessoal, hoje não tem nenhuma mensagem. Eu não consigo, não tive nenhuma inspiração pra escrever e a gente faz amanhã alguma outra oração, né? Tá bom. Aí quando foi no outro dia, eu tive uma conversa muito séria com Deus. Falei, Deus, não, eu não posso fazer esse trabalho sozinho. Eu preciso de você, eu preciso do Espírito Santo me guiando para que eu possa fazer tudo isso, né? Aí eu peguei e tava na cadeira, sentada na cadeira da mesa da sala, e eu comecei a escrever as coisas que tava ali mais ou menos na minha cabeça. Aí eu peguei, como o barulho tava muito grande na sala, eu falei, vou para um lugar mais calmo para poder escrever, né? Para os meus pensamentos não ficar ali, né, escutando aqui, eu converso ali e tal. Quando eu sentei para poder escrever, assim que eu comecei a escrever, já veio na minha cabeça uma voz. Uma voz que eu sei que é o Espírito Santo, mas não era uma voz, vamos dizer assim. Eu escutava com o meu ouvido, mas eu acredito que seria o meu ouvido espiritual. Eu escutava e já vinha na minha mente já o que eu tinha que escrever. E aí eu comecei a escrever o que estava sendo passado para mim. E a partir daquele dia, então, eu comecei a ter essa conexão mais clara e mais não audível ao seu ouvido mesmo, tá? Eu não escuto um som realmente que. Mas parece que eu tô escutando sim e vem à minha mente também o que eu tenho que escrever. Então, aí, a partir daquele dia, eu só entrava em oração, eu pedia iluminação e começava a escrever. Então, e ficava escutando, né, para poder estar ali consciente do que está sendo passado. E a partir daquele dia começou a fluir de uma maneira muito tranquila e fácil. Aí eu falei, beleza, né? Aí minha prima falou assim, Dani, vamos criar um grupo e vamos abrir para outras pessoas amigos nossos, porque a gente até então eu tava com 8 pessoas na minha família só, né? Nem todo mundo tava querendo fazer esse tipo de oração, nem tava, todo mundo tava muito feliz de eu estar postando todos os dias à noite. Daí eu falei, beleza, vamos fazer um grupo então. Minha prima deu essa ideia. E eu falei, tá bom, vamos fazer isso. Fiz um grupo, escrevi, né? Escrevi oração, nem sei quando, o que eu tinha colocado. Aí as pessoas começaram a colocar amigos, né? As pessoas de outra da família também, tal, começaram a colocar. Eu comecei sempre a pegar a mensagem de noite, a gente fazendo oração juntos. E minha vontade era de orar para as pessoas, que eu tinha que tocar nelas, sabe? Porque na igreja a gente fazia esse toque, né? A gente impunha as mãos e rezava para as pessoas, tal. E me faltava aquilo. Eu falei, gente, me dava comichão, assim. Eu precisava de tocar alguém, rezar para alguém, porque aquilo lá parece que tava preso em mim, precisava de ser liberado. Daí eu peguei e falei para as pessoas, eu vou rezar para vocês também, se vocês precisarem de oração, eu rezo assim depois que terminar o vídeo. A gente só manda mensagem pelo WhatsApp e a gente começa também a fazer essa oração. E aí comecei a rezar para as pessoas também, né, a partir desse momento. E as pessoas foram chamando outras pessoas pro grupo, o grupo foi crescendo. O meu irmão falou, Dani, eu posso aprender a rezar com você? O meu irmão Flávio. Eu falei, claro, claro. E aí ele começou, né, vendo como eu trabalhava, como eu rezava para as pessoas até então. E aí ele começou a me ajudar. E logo depois ele assumiu também a fazer oração junto comigo. E as pessoas foram entrando para outro grupo, eu fui chamando alguém, o meu irmão foi chamando alguém, minha mãe foi chamando algumas pessoas, e as pessoas foram entrando, né?
Eu chamei uma amiga minha de faculdade, a Corina, e a Corina chamou a irmã dela, a Rosângela, e aí elas foram entrando no grupo. Aí depois eu chamei a Corina, o Espírito Santo me mostrou pra chamar a Corina pra entrar pro nosso grupo, pro meu time de oração. E aí depois ele foi me mostrando também quem que eu tinha que chamar, quem seria a próxima pessoa, que foi a Rosângela. Depois veio pra mim o nome do grupo, daí eu coloquei o nome do grupo. Então foi tudo encaixando, foi tudo acontecendo, né? A gente rezava basicamente naquela época por conta do Covid, a gente rezava todas as noites para as pessoas. Todas as noites, de segunda a segunda, a gente estava ali, firme e forte, rezando para as pessoas que estavam com Covid. Foi assim, bem cansativo, mas muito gratificante, porque muitas curas aconteceram, muitas pessoas foram ajudadas, e foi uma coisa maravilhosa. Então, passando agora para 2022, nós temos aí 2 anos já de grupo, mais de 1.060 pessoas nos grupos, 5 grupos de WhatsApp. Nós temos também o nosso canal do YouTube, né? Que vocês estão aqui acompanhando a gente. E nós temos um Facebook, Instagram, nós temos vários outras mídias que a gente também posta o vídeo para que as pessoas que precisarem de fortalecimento, de ajuda, de amparo, que elas recorram a uma oração, que elas peçam a força, né, que a oração tem. E esse grupo, ele tem o intuito de iluminar almas e despertar corações para o caminho do amor. Então, o nosso grupo não tem uma religião específica, certinha, né? Eu passei pela católica, passei pela espírita, estou agora na evangélica. E nosso grupo tem todas essas religiões, católicos, evangélicos e espíritas. Todos nós estamos aqui unidos através da oração para que nós possamos juntos fazer a diferença. Não interessa o seu dogma. Se você tem fé, se você tem amor, se você tem luz com você, você pode doar, você pode ajudar, certo? Então, assim, a gente não prega aqui nenhum dogma. A gente tá aqui para se unir. É o que veio para mim, que o Espírito Santo me mostrou, é a união, certo? Pra gente estar unido mesmo, para poder ajudar. É, e sem separação, chega de segregação. Isso a gente já tá em pleno, né, ano de 2022. Isso de separação, de segregação já aconteceu lá para trás, né? Já acho que já é hora da gente não deixar isso acontecer mais. Então, assim, foram acontecendo coisas maravilhosas. Meu time de oração cresceu. Eu tenho pessoas maravilhosas comigo. Deus sempre coloca as pessoas certas do nosso lado. Eu agradeço meu time de oração porque está comigo toda quarta e sexta-feira para orar, para me ajudar através da oração. Cada um tá né, ali focado para aquilo. Então eu agradeço as meninas e os meninos também. Tem 2 homens que estão conosco e tem as meninas que estão com a gente também. Nesse momento a gente tem o Flávio, o Marco, a Corina, a Rosângela, a Luciana, a Aline, a Márcia, a Cléria, a Rosana. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. A Gabi, acredito que a Andresa. Então, assim, a gente tem um grupo maravilhoso de pessoas que estão empenhadas para ajudar as outras através da oração. E também nós temos nosso trabalho social, que é de fraternidade, de ajudar as pessoas carentes de São Sebastião do Paraíso com cestas básicas. O nosso coração dói quando tem uma família passando fome. Então, eu acredito que é da nossa missão aí, a nossa missão da gente amparar as pessoas que não têm nada. A gente consegue dividir sim um pouco que a gente tem. Então, a gente tem feito esse trabalho maravilhoso de ajudar as famílias carentes de Paraíso. E essa é a minha história. Esse foi o meu despertar. Essa foi a formação a formação do nosso grupo. E eu acredito que se eu fiz, vocês também podem fazer. Não sou nada de especial, não sou uma coisa que você fala, nossa senhora, Dani, não. Tive que aprender, tive que buscar, tive que crescer, tive que vivenciar para chegar onde eu estou nesse momento e tem muito mais que aprender. Tenho muito mais. Eu não me considero e nem um pouco lá no alto. Eu tô aqui muito baixo na realidade ainda. Tenho trabalhado muitas coisas dentro de mim mesma para que eu seja cada vez melhor, para que a minha caminhada seja cada vez melhor.
Eu sempre tenho isso como lema, que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem. Então, eu busco estar sempre elevada, estar sempre positiva, para que eu possa ajudar, espalhar um pouco de luz, espalhar um pouco de esclarecimento, de entendimento para as pessoas, para que elas não pereçam. Jesus falava, na Bíblia fala que as pessoas perecem por falta de conhecimento. E isso é uma grande verdade. Quando a gente não entende das coisas, quando a gente não entende as leis, a gente acaba, vamos dizer, pisando fora, né? E errando e falhando. Então, quando a gente conhece, a gente não vai por aquele caminho, né? Errado. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Hoje nós não teremos uma oração coletiva, mas eu só queria deixar para vocês aí essa, essa mensagem, esse depoimento, onde as coisas foram completamente mudando para mim, porque eu decidi fazer algo de diferente. E quem sabe você aí também precisa também se voltar mais para Deus, entrar em comunhão com Ele mais, entra nas orações, entra nas lives nossas. As nossas lives têm sido verdadeiros. Se eu tivesse essas lives comigo antes, eu acho que eu estaria num patamar um pouquinho mais alto, porque eu tive que aprender de uma certa forma sozinha, sem estar escutando as pessoas falando, ou sem estar. Então foi assim, não foi sozinha não, né? Foi com o Espírito Santo sim me guiando, me mostrando, mas ajuda quando a gente tem alguém escutando alguém, né? Falando e passando e mostrando, né? Então assim, as nossas lives têm sido maravilhosas porque tem aberto os olhos das pessoas, tem ajudado a caminhada delas. Então é isso, pessoal. Eu quero só compartilhar com vocês o que aconteceu, o que está acontecendo, e fico muito feliz de fazer esse trabalho. Me completa quando eu vejo alguém que fez uma mudança, que melhorou a caminhada, que mudou os pensamentos, que se curou até mesmo. Isso me deixa muito feliz. Realmente me completa. É uma coisa maravilhosa. É muito difícil de descrever em palavras, porque o sentimento é muito grande. Então, eu paro por aqui. A gente se vê amanhã novamente. Um beijo. Tchau.